É, o cargo, a educação infantil, ela saiu da SMDS, né? E aí, o primeiro cargo, a gente sabe que tiveram as terceirizadas, toda a situação, mas eu estou falando exclusivamente agora de funcionário concursado. O primeiro cargo, me corrija se eu estiver errado, que entrou foi o de, na verdade, agente auxiliar de creche, a AAC, né? Eu digo concursado. Houve uma mudança para a gente de educação infantil e vocês chegaram. Para a gente falar da evolução dessa educação infantil, eu quero perguntar exclusivamente a você, que ainda está no cargo. Você consegue ver do tempo, lá do início que você entrou para agora, uma evolução ou não? E eu gostaria também a mesma pergunta para as outras, só que com viés um pouquinho diferente. Como? Vocês têm noção dessa evolução ou vocês acham que não tem essa evolução? A educação infantil evoluiu ou não evoluiu? Eu consigo, assim, perceber que teve uma evolução, continua tendo, sendo que a passos lentos, Está né? baixo. É, eu, eu consigo perceber que teve uma evolução a passos lentos. Então, assim, como eu entrei já em 2011, eu tenho amigas que já fizeram parte da SMDS, que foram recreadoras, e tinham a vivência delas que eu não tive. Então, assim, em relação ao tempo que eu estou, que já são 9 anos, teve sim bastante mudança, cresceu a educação infantil, ela cresceu, mas continua caminhando assim ainda a passos muito lentos. Tem muita coisa que mudar. Conforme a Rogéria colocou, a questão da formação continuada, ela é muito importante para que o profissional ele entenda ali mais o seu trabalho e possa passar para os pais e os pais começarem a ter aquela confiança do que é a educação infantil em termos de aprendizagem e não só em termos de chegar e colocar o seu filho ali para que ele seja cuidado enquanto os pais estão indo para os seus trabalhos e que vai muito mais além disso. É isso que eu penso. Então, vocês sabem, né? Eu tenho um pouco tempo de prefeitura, no caso, essas situações, isso aí, todas que a Nath, que ela tem esse conhecimento total sobre isso. Eu tenho pesquisa dos 4 aninhos atuando na educação infantil. Mas, mesmo esse pouquinho de tempo, eu já consegui perceber uma grande evolução em relação ao seguinte. Eu trabalhava com projetos. Só que, quando eu entrei, não era uma prática. Projetos era uma opção. Eu poderia trabalhar dessa forma, até por isso que eu sou apaixonada pela rede pública carioca, gente, em relação a FASTA, todos aqueles outros dilemas que temos, mas é pela autonomia. Você tem uma liberdade com responsabilidade para atuar dentro da sua sala de aula em lugar nenhum. E você pode experimentar, você pode vir com essas inovações. Então, eu trabalhava com projetos. Eu entrei depois uma nova unidade que me abriu os olhos pela prática com o projeto, o olhar da criança, né? Que era até um pouco estranho no início para mim, que era o seguinte, vai ser como a criança quer. E aí eu ficava no início pensando assim, como ela quer, meu Deus, mas ela vai querer só brincar do mesmo desenho que ela vem em casa. Não era isso. Então, isso que eu quero dizer para você do avanço. Eu saí de uma unidade quando eu entrei para essa, com esse olhar da criança, do protagonismo dessa criança, da base para você começar o trabalho pedagógico. E o que eu vi com isso? Eu vi que realmente mudou e fluiu, porque a criança pertencendo ao espaço e sentindo mesmo que é ela que cria, que é ela que produz, ela valorizava mais aquilo, ela cuidava mais, ela ajudava mais. Então, o que eu digo do avanço é que, você vê, eu entrei com pouco tempo, a proposta era uma. Depois, esse trabalhar com projetos se tornou uma visão da Secretaria Municipal de Educação. E ela passou a implementar isso nas unidades.
né, para o alcance de todos. E eu, nesse pouco tempo, esse trabalho da educação infantil. Então, eu acredito que ainda teremos mais ainda situações de avanços. Até a gente tem... Ansa, pega um pouquinho d'água aqui para mim, que eu tô de short para não aparecer na câmera. Falam só cuidado, então não está sendo mais, não é mais assim, não é só o cuidado com a batata, não, é o cuidar e o educar. Então, todo mundo, o agente de educação, o professor de educação infantil, o agente de educação especial, todos eles atuam da mesma forma. O educar e o cuidar. Então, tudo junto. Então, nada se separa. Não tem só o meu momento, apesar, gente. Eu sou uma apaixonada, todo mundo sabe, pela pré-escola. Mas não me impede, tá, gente? Os pais dos bebezinhos no maternal. Mas o que eu quero dizer é que o caminho, a gente pode, às vezes, não estar percebendo. Mas o olhar, tipo aquele Senhor dos Anéis, o olhar, gente, virou pra gente. E eu fico maravilhada de estar vendo a tomada da educação infantil. Eu me sinto importante, porque todo mundo está olhando agora pra gente. Agora, na pandemia, então, você pode ver, os olhares estão para a educação infantil. Como que estão essas crianças? Elas estão dando retorno, elas estão participando, está todo mundo vendo que o pilar agora é família, professor, de educação infantil. A gente precisa, porque se a gente conquista ali, no que a gente achava que poderia ser só o início, não, no principal, a gente vai alcançar todos os outros. Então, gente, olha, eu acredito mesmo, posso ser até uma iludida, mas eu acredito de verdade, gente, que o olhar para a educação infantil, acredito nesse avanço e tenho visto, sim, tenho visto muita coisa boa surgir. Eu acho que a evolução da educação infantil, né, eu posso falar de 9 anos, ao qual eu estou, né, esse tempo no Rio, eu acho que ela caminha a passos bem lentos, bem lentos. E na sua maior parte, né, na sua grande parte, essa evolução, né, ela é advinda dos profissionais, né? Essa questão do profissional matar um leão por dia, né? Mesmo com pouquíssimas condições em que estamos vivendo nos últimos tempos, né? A gente puxar a criatividade, das vezes, emprestada, porque às vezes você já está usando tanto a sua criatividade, você já teve tantas ideias, né? E você acaba pedindo emprestado a colega, né? Me ajuda aqui, o que eu faço hoje? Né? Assim, você tem o seu planejamento, você tem o seu plano de aula, mas às vezes, né, como a gente sabe que às vezes aquilo que tu prepara no dia, às vezes não flui. Então, às vezes você precisa de outros artifícios, e aí, muitas das vezes, é um amigo que te ajuda. Então, eu acho que essa evolução ela é bem lenta, né? E na maior parte a gente deva essa evolução aos profissionais da educação. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, em relação vou falar agora da última jornada pedagógica. Essa última, eu acho que eu, e como a maioria das pessoas que já estão há algum tempo, eu confesso que ela foi a melhor dos últimos tempos. Concordo. De pleno a melhor dos últimos tempos. Eu nunca vi se falar tanto da educação infantil e nunca vi falar tanto do profissional, e todos os profissionais, né? Não estou falando só do profissional, todos os profissionais, né, da educação infantil, como foi falado, como foi valorizado essa atuação do profissional dentro da educação infantil. Coisa que há tempo eu não ouvia. Eu confesso que, meus 9 anos, essa me surpreendeu, né? Então, é aquilo, né? Então, de tudo ruim, a gente parece que está tendo uma evolução, né? Vindo de cima para baixo, né? Começou. Eu acho que isso precisa andar mais rápido. Porque quem perde não é, na questão, quem perde não é só os profissionais. Nós somos adultos, já estamos formados, vamos continuar estudando, evoluindo, mas a criança, entendeu? Eu acho que não valorizar, não deixar, não permitir que esse progresso na educação infantil não aconteça de uma maneira
mais rápida, né? Eu acho que é a gente limitar essa educação de qualidade para a criança. E quando eu falo em educação de qualidade, não é só ter condições, né? Condições boas de trabalhar, né? Ter o material, ter uma sala arejada, ter uma sala com espaço, né? Para que comporte 25 crianças, até 27 crianças. A gente sabe, né? Na realidade das creches é isso. Então, às vezes, numa sala de 7 metros, né? De 7 por 4, de 7, às vezes não comporta 27 crianças, mas 2, 3 profissionais dentro da sala. Né? 27 crianças dentro de sala de aula, quem conhece essa realidade sabe que é complicado. Então, e outra coisa é a questão da valorização do profissional. Eu acho que enquanto não houver, né? Eu não digo a total, porque isso aí vai demorar bastante, mas eu digo que enquanto não houver uma valorização a esse profissional, e quando eu falo valorização, não é a questão só salarial, não. Né? Não é só a questão salarial, não. É uma questão de, primeiro, oferecer condições de trabalho, e a valorização, quando oferecer para a gente, né? Até que agora a gente está vendo bastante, os cursos, né? A formação continuada, mas oferecer também um olhar diferenciado para esse profissional da educação infantil. Eu percebo que na educação infantil, eu não sei se eu observo muito, mas eu percebo que parece que o profissional da educação infantil, por mais formação que ele tenha, por mais que ele se esforce, parece que o olhar para ele é um olhar diferenciado do profissional que está lá nos anos finais. Entendeu? A gente percebe, não é uma coisa assim, muito... É uma coisa assim, sublinhar, sabe? Está, às vezes, nas portarias, entendeu? Nas falas. Eu acho que esse olhar diferenciado, né? Esse tratamento, essa coisa que fica meio sublinhar, não fica assim, sabe, à vista, não é algo que você vê logo de cara, você tem que observar. Então, assim, muitas das vezes são nos documentos, nas portarias, entendeu? Nos avisos que vêm, nas reuniões dentro das unidades, muitas das vezes que uma categoria participa e a outra não participa. A outra simplesmente vai ouvir do colega que participou da reunião o que foi falado nessa reunião. Então, eu acho que isso é algo que vai demorar um pouquinho, entendeu? Essa questão da formação do profissional, como você mesmo falou, na educação infantil tem muita gente boa, muita mesmo, muita gente de excelência, mas esse olhar para a educação infantil, profissional que está dentro da educação infantil, ele precisa ser mudado. E eu acho que isso, com o tempo, vai vir, né? Principalmente com a postura desses profissionais. A gente viu eu percebi nessa última jornada pedagógica, como eu tinha dito, um olhar diferenciado para esse profissional, entendeu? Percebi, e eu acho também que você está falando que tem muita gente que hoje prefere a educação infantil, mesmo, né, está nos anos finais, e tem muita gente que às vezes acha, né? A educação infantil é mole, é fácil. Inclusive, eu já ouvi uma amiga minha, eu estou fazendo pedagogia, né, todo segundo ano, e aí eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, depois que acabar a pedagogia, você vai fazer o quê? Eu falei, não, vou acabar a pedagogia, eu vou fazer eu estou pensando em não fazer uma pós, pensando em partir direto para o mestrado. Aí ela falou, pô, mas precisa estudar tanto para trabalhar com criança pequena? Ela perguntou para mim. Aí eu falei, cara, eu acho que precisa muito. Eu falei com ela assim, eu acho que precisa estudar muito, entendeu? Para estar na educação infantil. Eu falei assim, porque só estudando, não só estudando, mas tendo a sensibilidade de você olhar para a criança, e no simples, igual você falou, da questão da brincadeira, né? Vai ali brincar. O brincar na educação infantil, o profissional, né, que está dentro da educação infantil, ele percebe que o brincar não é simplesmente brincar, né? Tem muitas coisas, né? A gente consegue perceber numa brincadeira, né? Da criança ou da turma, né? Quando está todo mundo junto, a gente consegue perceber coisas que, às vezes, no diálogo, conversando com a criança ou com o pai, com a mãe, a gente não ouve e a gente consegue perceber ali. Então, para ter esse olhar, primeiro tem que ter muita sensibilidade, esse profissional. Segundo, esse profissional precisa, né, precisa continuar, né, estudando, né, tendo a sua formação. Eu não vou bater nessa tecla assim. Acho que precisa estudar, né? E eu acho que só quando
houver, talvez quando todos os profissionais estiverem no mesmo patamar, talvez assim, o pessoal que está lá em cima vai olhar para a gente e falar assim, sabe que esse povo da educação infantil é um povo nojento, assim, no sentido, ou um povo enjoado, não é que esse povo estuda mesmo, não é que esse povo é bom mesmo. Então, eu acho que depende da gente, entendeu?